capítulo 28 de Mateus, versículo 18, 19 e 20. Nós vamos dar continuidade na palavra que nós começamos na semana passada, a palavra de Jesus sobre evangelização. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meus amados, essa palavra aqui foi Jesus após a ressurreição. Ele havia ressuscitado dos mortos. Ele venceu a morte, ele venceu o mundo, ele venceu a carne, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu o inferno inteiro, e ele ressuscitou dos mortos. E aqui ele está falando para a igreja, uma das mensagens mais importantes de Jesus Cristo à sua igreja. E nós vimos aqui, meus amados, ele nos ensinando a respeito da evangelização. Sabe por que Jesus não levou você para o céu depois da sua conversão? É porque Ele espera que você seja luz e sal, que você seja uma testemunha viva do Evangelho. Quando a pessoa converte, Jesus dá longevidade para que ela possa pregar o Evangelho, para que ela possa testemunhar aquilo que Deus tem feito em sua vida e pregar o Evangelho, para que o maior número de pessoas se convertam e possa realmente se chegar a Cristo. Meus irmãos, se você observar as mensagens que Jesus dá aqui quanto à evangelização, são mensagens extraordinárias. Eu quero apenas repassar o que foi falado na semana passada e dar continuidade nessa palavra em nome de Jesus. Em primeiro lugar, meus irmãos, a questão da evangelização, que é pregar o evangelho do reino. Jesus, primeira coisa que ele faz é disponibilizar toda a autoridade que foi dada a Jesus no céu, na terra e no mar, em todo lugar. E a palavra do Senhor nos fala que Ele disponibiliza o seu poder para a igreja, para que através do seu poder a igreja possa pregar o Evangelho. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Antes de mandar ir, Ele fala o seguinte: todo o poder, eu sou Deus soberano, eu sou Deus todo-poderoso, eu sou Deus onisciente, onipresente, o Deus eterno, o Deus onipotente, e esse poder está disponibilizado para a minha igreja. Eu venci Satanás e dei a vitória para a igreja. Eu venci a morte, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê, ainda que morra, viverá. Então Jesus está dizendo para nós que Ele está assentado no trono, que Ele está reinando soberanamente. É o Deus que realmente Ele está dirigindo a história. E Ele fala o seguinte: pregue o Evangelho e deixe as demais coisas comigo. Pregue o Evangelho que eu garanto o resto. Pode pregar o Evangelho, porque o meu poder está disponibilizado, o meu todo o poder para a minha igreja. Irmãos, a igreja, ela tem um poder de Jesus. Disse Jesus: aquele que me ama, eu e meu Pai o amará, manifestaremos a Ele e faremos nele morada. O poder de Deus está na vida do crente, o poder de Deus está na igreja do Senhor. Então essa é a primeira mensagem que Jesus ensina para a sua igreja. A segunda mensagem é que Ele, depois que Ele disponibiliza o poder, Ele fala o seguinte: você tem que ir a toda criatura em todas as nações. A palavra de Deus diz lá em Lucas 24, começando em Jerusalém, Mateus 28, toda criatura, verso 19, a todas as nações, e Marcos 16, 15, ide por todo o mundo. A visão de Jesus é pregação do Evangelho às nações e a toda criatura. Então, se você observar, Jesus manda ir, Ele ordena, não é sugestão. E Ele manda pregar o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, o Evangelho do arrependimento, da mudança de vida, o Evangelho que resolve a vida daquele que crê, o Evangelho que liberta, que salva, que transforma, que redime o homem, que regenera, que dá uma vida abundante, que transforma, o Evangelho que realmente
resolve a vida da pessoa que crê. Ele manda pregar a cruz vazia, Ele manda pregar a ressurreição, Ele manda pregar o amor, a graça, a misericórdia, o que Ele fez na cruz, o seu sangue derramado, que Jesus morreu, que entregou sua vida, para resgatar o seu povo, a sua igreja, da morte e do inferno. Então Jesus manda pregar o evangelho da salvação. Ele manda, Ele disponibiliza todo o poder, Ele manda ir a toda criatura em todas as nações, Ele manda pregar o Evangelho. E quarto lugar, Ele manda fazer discípulos também. Fazer discípulos, Mateus 28, 19, Mateus 18, 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Jesus ordena treinar líderes para treinar outras pessoas, e assim sucessivamente até a sua volta. Discipular é ensinar tudo que Jesus ensinou e capacitar pessoas para serem ganhadoras de almas para o reino de Deus. Fazer discípulos é fazer ganhadores de almas para o reino de Jesus e a sua igreja, é treiná-los a serem ganhadores de almas. Então Jesus manda discipular, treinar outra pessoa. Assim como você foi abençoado, abençoe. Assim como você conquistou a salvação pela fé em Jesus Cristo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então temos que pregar, temos que testemunhar, temos que anunciar o Evangelho a todas as nações, a toda criatura, e fazer discípulos, fazer pessoas que conheçam a Deus, e que possam treinar outros, para que possam ganhar almas, conhecer a palavra, né? Para que o maior número de pessoas sejam salvas. Deus tem o seu povo, e Ele incumbiu a igreja de pregar a sua palavra, para salvar a sua igreja. Essa é a ordenança de Jesus, não é sugestão. Ele falou o seguinte: ide pregar, e é indo e pregando, é indo e discipulando, é algo que você continua a fazer todos os dias da sua vida sem parar. É indo, pregando, discipulando, anunciando, viajando, indo em todo lugar, a todas as pessoas, a falar do Evangelho, evangelizando, discipulando, indo, pregando, andando. O que Jesus está dizendo para nós é o seguinte, irmãos: nós não podemos deixar de falar daquilo que Ele fez no nosso coração. Deus está dizendo que esse é um mandamento para a igreja toda. Essa é uma palavra de Deus para a igreja. Ah, mas eu não sou evangelista. Ah, eu não sou isso e aquilo. Meu Deus, é cantar em coral. Ô meu irmão, essa palavra de pregar, de evangelizar, é para a igreja inteira. Se você conheceu Jesus, foi salvo, transformado, você foi liberto, você foi regenerado, você alcançou essa graça de ver a glória de Deus, Jesus está falando com você, para você falar isso com outra pessoa. Não é necessário ter um dom especial de evangelista, de multidões, de ser um Billy Graham, de ser aí um Paul English da vida, para evangelizar. Você pode ser uma pessoa simples, apenas falar aquilo que Deus fez com você, a graça que te alcançou. Ele mudou a sua história, mudou a sua família, Ele mudou a sua vida, Ele mudou seu coração. Então fale daquilo que você viu, daquilo que você ouviu. É isso que Jesus fala. Diga aquilo que Deus fez com você, como que Deus foi bom com você. É o que Deus manda a igreja falar. Então, meus amados, nós vimos aqui que Jesus disponibiliza toda a autoridade, Ele ordena aí a toda criatura, a todo mundo, Ele manda pregar o Evangelho. Em quarto lugar, Ele manda fazer discípulos. Em quinto lugar, Ele ordena batizar os convertidos e integrá-los à sua igreja. Batismo é um sacramento do pacto da graça de Deus com o seu povo, é uma declaração de novo nascimento pela obra regeneradora do Espírito Santo de Deus e mudança de vida, é uma profissão de fé. O batismo é a forma de inclusão da pessoa que crê na igreja visível e militante de Jesus aqui na terra. Então Jesus está dizendo para a igreja, para os seus discípulos, que a igreja é muito importante, que você deve ser membro de uma igreja, frequentar, desenvolver os seus dons, talentos, crescer na fé, para você receber a bênção de Deus ali, crescer, amadurecer e criar a sua família, exercer os seus dons e você crescer na fé. Então, amados, essa palavra de Jesus para a sua igreja não é só quanto à evangelização. É importante você ser membro de uma igreja, estar sob cobertura espiritual, batizar.
professar sua fé publicamente, estar no hall de membros mesmo, cobertura espiritual, ter ministério, trabalhar, exercer os seus dons, talentos que Deus te concedeu e ser uma bênção na igreja. Você não pode ser uma pessoa, como diz o irmão, foi semana passada, ele me apresentou uma pessoa e falou o seguinte: ó, esse rapaz aí na igreja, ele é igual sangue, ele roda o corpo inteiro, não para lugar nenhum. Eu falei: Deus me livre. Tem gente assim, né, irmãos? Tem uns que é o dedo, tem uns que é o pé, tem uns que é nariz, cada um tem uma função. O corpo de Cristo, Jesus é a cabeça, nós somos membros. Aí ele falou: ó, esse aqui é sangue, ele não para em lugar nenhum, ele roda, mas não fica em lugar nenhum. Ô meu irmão, você não pode ser sangue não, em nome de Jesus. Sangue ruim ainda, né? Roda o corpo inteiro, não para em lugar nenhum, igreja nenhuma serve para você. Misericórdia, aquela mulher que separou 10 vezes e coloca a culpa no marido. Ô meu irmão, em nome de Jesus, se você já mudou de igreja 3 vezes, você é problemático, pode ter certeza. Pede a Deus para mudar a sua vida e para de mudar de igreja, muda de vida em nome de Jesus, batiza, professa a fé e para de enrolar, exerce os dons que Deus te deu e vão para frente em nome de Jesus Cristo, amém? É a palavra de Deus para a sua igreja. Tem que ser batizado, professar a fé, estar ali integrado de forma responsável. Outra coisa que ele manda fazer, olha o que diz aqui em 6º lugar: Jesus declara que em seu nome a igreja tem poder para realizar milagres, prodígios extraordinários. Ele manda orar pelos enfermos, manda expulsar os demônios. Ele fala que a igreja vai falar novas línguas, pegar em serpente, e se comer alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Deus está dizendo para a sua igreja que sinais espetaculares, sobrenaturais acontecerão no meio da igreja. Os sinais acompanharão a igreja e não a igreja acompanharão os sinais. Milagres extraordinários acontecerão no meio da minha igreja. Deus está prometendo sinais e maravilhas hoje, e nós temos que crer que Deus cura, Deus liberta, Deus converte, Deus transforma, Deus faz milagres, Deus cura, Deus levanta o abatido, Deus anima o desanimado, Deus liberta o oprimido, Ele liberta o encarcerado, Ele liberta o viciado, Ele transforma a família, o casamento, o filho, a esposa, o marido. Deus é o Deus mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus está dizendo isso e prometendo isso para a igreja agora, a igreja hoje. O que mais? Jesus, irmãos, em 7º lugar, Ele prometeu e Ele enviou o seu Espírito Santo para capacitar a sua igreja na grande comissão da evangelização. Está lá em Lucas 24:49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo para a igreja, Ele enviou. Em Atos capítulo 2, no Pentecostes, o Espírito Santo veio, todos foram cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, amados, que a igreja foi cheia. O Espírito Santo veio para ficar para sempre com a igreja. É a maior ferramenta que nós precisamos para fazer a obra de Deus. A obra de Deus é feita por Deus, pelo Espírito Santo, através de nós. Somos apenas um método de Deus agir. A obra é de Deus, quem faz é Deus. Somos apenas o instrumento, porque a glória é dele. O vaso é de barro, porque a glória é do Senhor. Então Jesus, quando Ele manda evangelizar, Ele disponibiliza o seu poder, e Ele envia o Espírito Santo Consolador. Ele envia o seu poder, a unção sobre nós, para nos habitar em plenitude, para fazer a obra com poder, com autoridade, sinais e maravilhas. Então, meus amados, a igreja precisa de santidade, santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, santidade para preservar a unção do Espírito Santo, porque quando não há santidade, o Espírito Santo é apagado, é entristecido, e a pessoa se torna fraca, infrutífera, e é incapaz de ser usada por Deus na obra da evangelização, do discipulado, essa grande comissão que Deus ordena para a sua igreja. A obra da evangelização, ela só pode ser feita no poder do Espírito Santo de Deus. Só Jesus Cristo pode capacitar você a fazer algo para Ele. Não é o intelecto humano, não é a força do homem, não é o braço forte, mas é o poder de Jesus. E Ele fala o seguinte: ó, permaneça em Jerusalém, não arreda o pé não,
até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês precisam de poder para fazer a minha obra. Não é na carne, não é só na teologia, não é só no conhecimento, tem que ser no meu poder. Então me obedeçam, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Peça a Jesus o revestimento de poder, de autoridade, de plenitude. Volte, peça a Deus para você voltar ao primeiro amor, porque o Espírito Santo já veio. Ele já veio, não é para você, enviar, o que já enviou, já mandou, veio para ficar para sempre. Tome posse, conserta a sua vida, santifica, consagra, tira aquilo que não presta, se arrepende, para que Deus te use com poder e autoridade, porque a única forma de evangelizar é no poder do Espírito Santo. Eu sou isso, sou aquilo, eu sou pastor, eu tenho PhD, XT, doutorado. Isso não vale nada, irmão. Sem o Espírito Santo não vale nada não, mas não são, amém, glória a Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Deus quer os dois, Ele quer te dar conhecimento, intelecto, cabeça cheia, coração transbordando, e a unção do Espírito em toda a plenitude na sua vida, em nome de Jesus. Evangelismo é assim, cabeça cheia, coração cheio, Espírito cheio, para que você possa ir pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as nações. Outra coisa, Jesus abençoou a igreja. A palavra de Deus diz que Ele ordenou, Ele prometeu o Espírito, Ele enviou o Espírito, Ele mandou pregar, evangelizar, Ele disponibilizou todo o poder no céu, na terra e no mar, e Ele abençoou a igreja. Olha só Lucas 24:50. Então os levou para Betânia, erguendo as mãos, os abençoou, e aconteceu, enquanto abençoava, ia se retirando, sendo levado para o céu. Jesus foi assunto aos céus, foi o único Deus verdadeiro que ressuscitou dos mortos, foi para o céu, é Jesus Cristo. Ninguém mais foi assunto aos céus, ninguém mais. A Bíblia, ela não fala que ninguém mais ressuscitou como Jesus e foi assunto aos céus. E essa foi a última coisa que Ele fez aqui na terra, antes de ser levado pelo Pai, a carruagem de fogo levando Jesus Cristo. Ele dá essa mensagem para pregar o Evangelho, para discipular, promete o Espírito Santo, e agora Ele abençoa a igreja. Eu quero dizer uma coisa, Jesus já abençoou a igreja para fazer a obra da evangelização. O que é abençoar a igreja? Ele colocou à disposição da igreja tudo aquilo que ela necessitar para fazer a obra: provisão, livramento, direção, saúde, força, ânimo, anjos, enfim, o sobrenatural acontece, e a igreja é renovada a cada dia para matar o seu leão diário e permanecer firme de pé, em nome de Jesus. Jesus, Ele está dizendo aqui, meus amados, que a igreja já é abençoada para Ele, para pregar o Evangelho. O Espírito Santo já veio, o poder está disponível. E sabe o que mais que Ele fez nessa palavra aqui? Olha só que mensagem extraordinária de Jesus. A obra da evangelização está em Mateus 28:20. Olha o que disse Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que Jesus está dizendo aqui para nós é o seguinte: na verdade, Ele não está dizendo assim, ide e pregar o Evangelho. Ele fala assim, vamos pregar o Evangelho, porque eu estou junto, eu vou junto, a minha presença será com vocês, a minha presença até a consumação do século. Eu não estou mandando pregar e estou aqui de longe ouvindo, eu estou mandando pregar e estou no meio. Eu vou junto, vou na frente, eu vou atrás, eu vou por cima, eu vou embaixo, eu vou dentro de vocês, eu estou no meio de vocês. Nós vamos juntos fazer a obra. Podem contar comigo porque deve eu estou presente na congregação da igreja. Então Jesus, irmãos, está dizendo assim, nós vamos juntos. Eu creio que sem dúvida nenhuma é um grande encorajamento para a igreja, cumprir a grande comissão para a evangelização do mundo. A presença de Jesus é tudo que a igreja precisa, é a melhor e maior bênção de todos, é a maior alegria da igreja, é a maior força do universo, é o verdadeiro campeão que venceu a morte, o mundo, a carne, o diabo, seus demônios. Jesus é Deus e com Ele a igreja é mais que vencedora para sempre, eternamente, amém, em nome de Jesus. Então Jesus está falando assim, vamos, eu estou mandando vocês irem, estou
estou disponibilizando o meu poder, o meu Espírito Santo, a minha presença. Pode pregar a toda criatura em todas as nações e façam discípulos, batize, leva para a igreja, fala da minha igreja, eu morri pela minha igreja, a minha igreja são vocês. E ele fala o seguinte: eu estou junto com vocês. Quando você estiver pregando, Deus está junto com você, meu irmão. É a maior obra. Eu creio que evangelismo é o maior ato de amor para a pessoa. Você pregar o evangelho, eu creio que a maior obra do mundo é pregar o evangelho, falar de Jesus para uma pessoa que está morta, que ressuscita, que era cego, começa a ver, indo para o inferno, vai para o céu. É um pai ali desleixado, bêbado, começa a beber cachaça, vê Jesus, é liberto, começa a roubar, Jesus vai e transforma uma pessoa honesta. É um marido que trata a mulher ali, né, na paulada, converte, ele muda de vida. Jesus muda, transforma. Aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então o evangelho é tudo que o mundo precisa. Evangelismo é a obra mais importante da igreja hoje, meu amado. Por isso que Jesus, depois que ele ressuscitou, antes de ser assunto aos céus, ele abençoa a igreja, manda pregar, manda fazer discípulo, ele manda o povo ser batizado, está na igreja, e ele fala: ó, meu Espírito Santo está aí, meu poder está aí, e eu estou aí também. Vamos pregar o evangelho. E a fé vem pelo ouvir. Guardar a minha palavra, guardarão também a vossa. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E o vosso fruto permaneça. Vades e deis frutos. Irmãos, Deus, Ele está dizendo aqui para nós que Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. E quero dizer uma coisa aqui, meus amados. Sabe como é que termina essa mensagem de Jesus Cristo? Ele falando essas coisas para a sua igreja, esse recado maravilhoso, disponibilizando o poder. Jesus Cristo dando a ordem de ir para toda criatura e todo mundo, ordenando a pregar a mensagem da evangelização, fazendo discípulos, batizando, declarando que a igreja tem poder para fazer o que quiser em nome dEle, porque Ele manda, fala que os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Jesus enviou o seu Santo Espírito, abençoou a igreja, prometeu estar junto dela. Sabe qual foi o resultado dessa pregação que Jesus fez com os seus discípulos? Sabe qual foi o resultado? O resultado foi o seguinte: lá em Marcos 16, 20, a igreja foi cheia do Espírito Santo. Quando você crê e obedece o que Deus manda, você vai ser cheio do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. Segundo lugar, eles pregaram o evangelho por toda parte, aonde eles iam, começaram a obedecer, a pregar o evangelho, falar de Jesus, do sangue, da cruz vazia, da ressurreição, do sangue derramado, pregando o evangelho, cheio do Espírito Santo. Olha só lá o que está lá em Marcos 16, 20, cooperou com eles Deus, e confirmou pela palavra e pelos sinais, tudo que eles faziam. Deus cooperou e falou: vai ter sinais. Deus cooperou com eles, Deus prometeu, tudo que Deus prometeu eles viram acontecer, sinais, prodígios, milagres, coisas extraordinárias. Eles cheios do Espírito, pregando o evangelho, sinais acompanhando o que eles falavam, os milagres, pessoas se converteram. Que mais? A palavra do Senhor diz que lá em Lucas 24, 52, a igreja estava cheia de grande alegria, grande júbilo. Meus irmãos, quando você começa a pregar o evangelho, o Senhor alegra o coração da gente, porque você vê Deus salvando pessoas, libertando pessoas. A maior alegria é ter Jesus. A segunda maior alegria é ver alguém sendo transformado por Jesus, pela sua pregação. É ter filho na fé, é não ser estéril, é ser ganhador de alma, amém? A igreja ficou alegre demais, falou: oh, somos papai, nós não somos estéreis, nós não somos malditos, nós não somos infrutíferos, nós somos ganhadores, pregamos o evangelho, estamos cheios do Espírito, agora estamos alegres, estamos vendo sinais, coisas espetaculares, extraordinárias acontecendo, estamos felizes porque somos salvos.
Somos felizes porque estamos vendo pessoas se salvarem pela fé em Jesus Cristo. Há poder em Jesus Cristo, há poder no Evangelho, há poder no Senhor, na palavra dEle. Outra coisa, meus amados, eles voltaram para Jerusalém, eles foram para o templo, eles começaram a louvar, adorar o Senhor. A igreja pregou o Evangelho para o mundo inteiro, prevaleceu contra tudo e contra todos os seus inimigos. A igreja levou muito a sério o que Jesus disse na sua última palavra. Os discípulos de Jesus, eles deram suas vidas em função de obedecer o ID, por todo mundo pregar o Evangelho. Eles deram suas vidas por causa disso. Eles viveram em função disso, levaram a sério, pagaram o preço. E quero falar uma coisa para você: não fique de fora não, meu irmão, entra nessa, porque é a bênção de Deus para você também. Por isso o Evangelho chegou até nós, por causa deles e dos missionários que abraçaram a visão de Jesus Cristo. Eu sou salvo hoje por causa dos discípulos, por causa dos missionários, por causa da reforma. Muito sangue foi derramado na cruz e na história e na reforma até hoje, por causa do Evangelho. Não fique de fora, não brinque com Deus, leve Deus a sério, faça a sua parte, testemunhe, evangelize, faça discípulos. A toda criatura, todo lugar onde Deus colocar você, amplie a sua visão do reino, a visão do reino em todas as nações. A visão de Deus é o mundo todo, não é Contagem, é o mundo inteiro, inclusive Contagem. Aqui é Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus faça você cumprir o ID do Senhor, a grande comissão. É a vontade de Deus plena para nós agora. Que Deus abençoe a gente em nome de Jesus.